Olá, bom dia. Vamos à correção do estudo dirigido 6, que fala de par ordenado e plano cartesiano. Então, vamos relembrar a diferença. Esse conjunto formado por essas duas retas que são perpendiculares, a esse conjunto nós chamamos de plano cartesiano. Cada um desses pontinhos aqui, eles são os pares ordenados. O que eu não posso esquecer? Que o primeiro elemento do par ordenado é x, que o segundo elemento do par ordenado é y. Então, o primeiro elemento eu vou marcar no eixo horizontal, que é o eixo x. O segundo elemento eu vou marcar no eixo vertical, ou eixo, aqui é chamado de eixo das abscissas, ou nesse eixo aqui, que é chamado de eixo das ordenadas. Se eu tenho que marcar o par ordenado 4 em x, que eu tenho que ligar com 4 em y. Essa ligação, se possível, a gente está utilizando a régua, né? Para ele ficar de maneira organizada, 4 no x, que eu vou ligar com 4 do y. Então, essa interseção aqui é o ponto A. Ponto B, 4 em x, já tá aqui, que eu vou ligar com 2 em y. 2 em y é esse aqui, ó. Então, quando a gente liga, aqui a gente tem o ponto B. Ponto C, 4, 0. Quando um dos elementos é 0, a gente marca somente em cima daquele que não é 0. Então, eu vou marcar em cima do 4 do eixo x, que é o primeiro elemento do par ordenado. Então, a esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto C. Ponto D, menos 3 em x. Menos 3 em x é esse aqui, que eu vou ligar com 4 em y. 4 em y é esse aqui. Então, esse vem para cá, esse sobe. Na interseção dos dois, a gente tem o ponto que foi chamado de ponto E. É nada, esse aqui é o ponto D, pulei um, ponto D. O ponto E, menos 4 em x com menos 4 em y. Menos 4 em x é esse aqui, que eu vou ligar com menos 4 em y, que é esse aqui que fica para baixo. Então, menos 4, ele vai descer até encontrar esse menos 4 aqui. Então, na interseção agora sim, é o ponto E. Ponto F, menos 5 em x, esse aqui. Que eu tenho que ligar com menos 1 em y, esse aqui. Então, esse vem pra cá. E esse aqui desce. Então, nessa interseção aqui, menos 5, menos 1, ponto F. Ponto G, 4 em x, tá aqui, com menos 2 em y, para baixo. Então, esse desce junto com o menos 2. Esse ponto aqui, G. Ponto H, 5 em x, esse aqui, que eu quero ligar com menos 2 em y. Então, esse vem pra cá mais um pouco. E esse aqui desce. Então, esse ponto aqui, ó, esse aqui que é o G, vai ser o ponto H. Ponto I, menos 6 em x, menos 6 em x aqui, que eu vou ligar com 1 de y para cima. Então, esse vem para cá. Essa interseção aqui é o ponto I. Ponto J, menos 4, 0. Como eu falei com vocês, quando um dos elementos é 0, a gente marca em cima do que não é 0. Menos 4 como primeiro elemento. Menos 4 no eixo x. Então, aqui é o ponto J.
e aí o nosso plano cartesiano foi construído com os pontos que foram dados. No próximo exercício, pede de novo para a gente marcar os pontos. Marcar esses pontos e ligar os pontos A, B, C e D. E ver que figura que nós formamos. Então, o ponto A é o ponto representado, tem um monte de outros pontos. Então, vou localizar todos e depois eu vou ligar. Ponto A é o ponto 2, 5, tá aqui. O ponto B é o ponto 2 menos 5. Então, vem para baixo. O ponto C é o ponto menos 2, aqui, com 5 positivo. Então, para cima. Ponto C. Ponto D, menos 2, menos 5. Olha só, quando ele fala para a gente ligar o A, B, C, D, seria essa figura aqui, ó. Então, quando a gente liga o ponto A, B, C, D, a gente forma um retângulo. Então, aqui a resposta desse aqui seria um retângulo. Mas vou terminar de marcar. Ponto 6, 0. Um dos elementos é 0, eu marco em cima do que não é 0. 6 do eixo X. Ponto E. Ponto F, 6 do eixo Y. Ponto G, menos 6 do eixo Y. Ponto H, menos 6 no eixo X. Vamos agora para o próximo exercício. O exercício 4 foi dado um triângulo com vértice em A, B e C. E pede para a gente determinar as coordenadas de A, de B e de C. Como até surgiu uma dúvida dentro do nosso site, lá na nossa caixa de diálogo, vamos prestar bastante atenção. Eu sei que sempre eu tenho que olhar primeiro para o eixo X, depois eu tenho que olhar para o eixo Y. Em A, se eu olhar primeiro para o X, eu vou olhar para o número 2. Em A, se eu olhar depois para Y, eu vou olhar para o número 7. Essas são as coordenadas do ponto A. Coordenadas do ponto B. Primeiro eu tenho que olhar para X. X é o eixo deitado, ó. Então, primeiro eu olhei em B para 5. E depois em B eu olhei para 3. Em C, o vértice C está aqui. Primeiro eu olho para X. Então, em X ele vale 2. E depois eu olho para Y, então Y ele vale 3. Eu não posso esquecer, sempre eu olho primeiro para o eixo X, porque o primeiro elemento do nosso par ordenado é X, para depois olhar para o eixo Y, porque o segundo elemento do par ordenado pertence ao eixo Y. O exercício 4 pede para a gente determinar os quadrantes. Então, já falei para vocês, vou fazer um rascunho aqui. Que esse primeiro conjunto aqui, ele é o primeiro quadrante. Os elementos que ficam aqui pertencem ao segundo quadrante. Os elementos que estão aqui pertencem ao terceiro quadrante. E os elementos que ficam aqui pertencem ao quarto quadrante. Eu sei que o eixo deitado é o eixo X ou das abscissas, que o eixo que fica em pé, verticalmente, é o eixo Y ou das ordenadas. No primeiro quadrante, X é positivo, vou botar aqui, X é positivo e Y também é
positivo. Então, são os pares ordenados onde ambos os elementos são positivos. No segundo quadrante, x é negativo e y está para cima, então y é positivo. Então, os elementos do segundo quadrante são os elementos onde o x é negativo e o y é positivo. Terceiro quadrante, ó, fica aqui para a esquerda do x, então ele é negativo e fica para baixo, então também negativo. São os elementos do tipo negativo para x, negativo para y. E no quarto quadrante, a gente tem que x é positivo, porque ele está para a direita, e que y é negativo, porque ele está para baixo do eixo. Então, esse primeiro elemento é menos menos. Menos menos é um elemento do terceiro quadrante. Menos, todo número que não tem sinal é positivo. Menos mais. Menos mais são os elementos do segundo quadrante. Mais menos são os elementos do quarto quadrante. E mais são os elementos do primeiro quadrante. Gente, um abraço, até a próxima.